Sim. Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Vivendo a Vida em Abundância. Estou muito feliz porque você está aqui mais uma vez juntinho comigo no nosso programa Vivendo a Vida em Abundância, um programa pensado exatamente em você. Um programa feito para você, com uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. O nosso programa hoje vai abordar um tema muito importante para nós que estamos passando por dias difíceis, onde nós temos que fazer escolhas e tomar decisões cada vez mais difíceis. Hoje nós vamos falar sobre como reagir diante de uma indecisão, diante de algo que a gente não sabe o que fazer, né? A gente vai falar sobre o que se deve fazer nos momentos mais difíceis para que nós possamos desfrutar da vitória. Amém? E eu quero começar lendo uma palavra, né, das Escrituras Sagradas, que está em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Eu vou ler a partir do versículo 1 e eu quero que você pegue a sua Bíblia e você acompanhe, né, aí onde você está, sentado, assistindo, trabalhando, fazendo seus afazeres domésticos, né? Eu quero que você acompanhe junto comigo a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 1, diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos neumitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vamos analisar o que está acontecendo aqui. Nós vamos ver três povos contra um reino, o rei Josafá. Josafá era um rei que ele seguiu os passos de Davi, os passos de Salomão, e era um rei que adorava a Deus, servia a Deus com fidelidade, ele tinha o seu coração totalmente voltado para Deus. Ele foi um rei bem-sucedido, ele construiu, né, casas, construiu cidades, fortificou cidades, então foi um rei bem-sucedido. E agora ele estava passando por um momento difícil. Nesse exato momento, 3 reinos, 3 povos, 3 nações estavam agora atacando, se preparando para atacar Josafá. Olhando para essa circunstância, né, 3 nações contra uma, talvez você diria que seria impossível a vitória de Josafá. Só que Josafá, ele conhecia, ele sabia que existia uma chave de vitória. Ele sabia que tinha um jeito dele vencer toda e qualquer batalha. E é isso que Deus quer que nós saibamos. Deus quer que você saiba que existe uma chave de vitória para essa guerra que você está enfrentando. Deus quer que você saiba que existe uma chave, que ela precisa ser virada aí onde você está, para que o teu cenário mude, para que você não viva mais uma vez uma derrota. Existiu uma chave, e Josafá sabia qual era. Não vou te dizer que Josafá talvez não temeu, porque a própria palavra diz que Josafá sentiu medo diante daquelas ameaças. E é nesse momento em que nós precisamos tomar a decisão certa, fazer a escolha certa. Nesse momento nós temos que saber quando reagir. Quando o medo bater no nosso coração, na nossa mente, nós precisamos reagir contra ele. O medo, ele é uma arma do inimigo que ele usa para nos parar, para nos paralisar, para nos impedir de sermos quem Deus diz que nós somos. E nós precisamos aprender a responder o medo. Precisamos aprender a reagir diante do medo. E não simplesmente ficar parado, vendo os nossos inimigos nos atacar e nos vencer. Talvez seria isso que um outro rei faria. Talvez seja isso que você está fazendo nesse momento. O inimigo pode estar atacando você, atacando a sua vida, atacando o seu trabalho, a sua família, o seu ministério.
e você não está sabendo como reagir. E tudo que você tem sentido é medo. E esse medo tem parado você, tem paralisado você. E Deus hoje quer entregar uma chave. A chave que Josafá usou. E foi a chave que fez Josafá sair vitorioso dessa batalha. Que fez Josafá comemorar a vitória diante das 3 nações que estavam o ameaçando. Leia comigo os versículos seguintes. Versículo de número 2 que diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: Grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida por Eugede. Preste atenção, queridos. A notícia do ataque chegou até Josafá. Talvez você tenha recebido notícias que têm te causado medo. Talvez você tenha recebido notícias que têm causado pânico, que têm feito você parar, que têm feito você desistir até hoje. Mas nós precisamos reagir diante das notícias. As notícias ruins, elas não podem nos parar. Ela não pode nos fazer... Se a gente fosse parar diante de toda e qualquer notícia ruim que a gente recebia, eu tenho certeza que a gente nem sequer alcançaríamos o que nós alcançamos hoje. Se você fosse parar diante das notícias ruins que já chegou até você, você hoje não estaria onde você está. E Deus quer que você continue reagindo. E por isso hoje Ele nos dá uma grande chave para virar, para nós não cairmos mais na cilada do medo, na cilada na cilada do medo, na cilada da oposição, na cilada das investidas do inimigo. Deus quer que a gente comece a reagir, mas reagir da maneira certa. O versículo 3 diz assim: Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Está aqui uma das chaves. O que fazer quando a notícia indesejável chegar até você? O que fazer quando o medo bater à sua porta? Quando o impossível alcançar você? O que fazer quando você se sentir desesperado? O que fazer quando todas as portas se fecharem? O que fazer quando todos virarem as costas para você? Recorrer ao Senhor. Porque foi isso que Josafá fez. A palavra de Deus diz o seguinte: Então Josafá sentiu grande medo. A notícia ruim chegou. Josafá teve medo, mas ele não ficou parado. Ele não fugiu. Ele simplesmente recorreu ao Senhor. Ele convocou jejum, ele convocou oração em toda a nação. Você não precisa fugir, você não precisa pedir a ajuda de ninguém. Você precisa recorrer a Deus, porque só Deus pode fazer isso que você tanto deseja. Só Deus pode livrar você. Só Deus pode fazer o impossível acontecer. Só Deus pode providenciar do céu aquilo que você tem pedido. Recorrer a Deus. Eu diria que se fôssemos um de nós, se fôssemos eu e você, vamos nos colocar na posição de Josafá. 3 reinos, 3 nações contra 1. O medo tomou conta do coração de Josafá, porque afinal a notícia chegou lá. O que nós faríamos? Com certeza, a gente pediria ajuda a quem estava à nossa volta. Vou pedir ajuda a um rei tal, a uma nação tal, uma cidade tal, uma cidade tal. Vou até o meu exército. Vou convocar o exército de Judá e vou guerrear contra eles. Ou então eu vou fugir e me esconder. Ou então eu vou simplesmente sentar e começar a questionar e murmurar e dizer: Deus, por que eles estão vindo contra mim? Por que eu tenho que viver nessa ameaça? Por que isso tem que acontecer? Não é assim que nós reagiríamos? Não é assim que você reage quando as notícias ruins chegam até você, quando o seu coração sente medo? Primeira coisa que você faz é questionar a Deus.
O porquê de tal coisa está vindo sobre você. O porquê de você estar passando por isso. Depois você tenta buscar ajuda a alguém para tentar resolver aquilo. Você busca ajuda em um, busca ajuda em outro. Mas a primeira coisa que Deus quer que nós façamos é recorrer a Ele. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Que a oração, ela tem que ser o nosso primeiro recurso e não o último. Nós precisamos aprender a clamar a Deus em momentos difíceis e não recorrer a homens nos momentos mais difíceis da nossa vida. E não a fugir porque estamos com medo. E não a nos esconder porque estamos aterrorizados. Mas recorrer ao Senhor em primeiro momento. A primeira coisa que nós temos que fazer não é questionar, mas é clamar por ajuda, por socorro, por discernimento, por sabedoria, para sabermos como reagir diante dessa grande dificuldade. E foi isso que Josafá fez. Ele chamou toda a nação, declarou jejum nacional a toda a terra de Judá. E a palavra de Deus diz no versículo 4, todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio grande gente para buscar o Senhor. Uma nação que estava sendo ameaçada, ameaçada de morte, ameaçada de saqueamento. Toda a nação clamou ao Senhor, se voltou para o Senhor. E durante essa assembleia, o versículo 5 diz assim, durante essa Assembleia Geral de Judá, os habitantes de Jerusalém, realizada na casa na casa do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade do novo pátio e exclamou, Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Deus, que habita soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Preste atenção nas palavras de Josafá. Josafá estava dizendo assim, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Estava reconhecendo que o seu reino era um reino teocrático, sabe? Um reino que tinha como governante, como rei soberano, Deus. Josafá estava dizendo, eu não sou soberano, mas a quem eu sirvo, esse sim, é soberano sobre todas as coisas. Então Josafá, diante de uma ameaça, diante de uma perseguição, diante do medo, ele primeiro clama ao Senhor e declara a soberania ao Senhor. Ele diz, eu neste momento estou como rei, mas o Senhor é o rei sobre todas as nações. O Senhor é o governante sobre todos os reinos das nações da terra. Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Talvez, sabe, você não possa vencer o que está diante de você. Mas saiba que Deus pode vencer por você. Ele pode entregar a vitória nas tuas mãos. Você só precisa recorrer a Ele e saber que Ele é soberano sobre todas as coisas. Sabe, diante da ameaça, Josafá estava declarando que Deus ainda estava no controle de todas as coisas. Que Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. E que nada acontece sem a permissão dele. E que mesmo que a ameaça venha, Deus ainda é poderoso, sabe, para acabar com toda e qualquer ameaça. E Josafá continua dizendo, nós já vimos que Josafá primeiro recorreu a Deus, depois declarou a soberania de Deus. Disse, eu sirvo, o meu reino é um reino teocrático, sabe? Em grego significa teo é Deus e kracia significa poder. Ou seja, de Deus é o poder de todo o reino. Aquele reino de Josafá estava sobre o domínio de Deus. Deus o controlava e o governava.
assim como Deus tinha o controle de todos os outros reinos. E o versículo de número 7 diz assim: o Senhor, não és tu que és o nosso Deus, que diante de Israel tem teu povo? Desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para o Senhor e o teu nome proclamado. Olha o que mais Josafá declara sobre Deus. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Senhor. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvará. Josafá, ele não clama a Deus simplesmente por clamar, mas ele clama tendo a certeza de que o Senhor o ouvirá e agirá ao seu favor. Olha o que ele diz: se algum mal nos sobrevier, ou seja, se algum mal chegar até a mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recorrer ao Senhor, eu tenho que clamar a Ele. E eu sei que se eu clamar, Ele me ouvirá e me livrará desse mal. Olha a chave que o Senhor está entregando a você. A você que está passando por essa dificuldade e não sabe como lutar. Para você que está enfrentando uma grande batalha e não está sabendo reagir. Para você que se dizia, eu não sei o que fazer, não sei como lutar, não sei como guerrear. Deus está ensinando hoje. Está dizendo, basta você recorrer, saber que eu sou soberano, ter a certeza que eu estou te ouvindo e que eu posso te livrar desse mal. Ou seja, basta você ter fé. Se você tiver fé, se tiver confiança em Deus, nenhum mal chegará à tua tenda. Nenhuma praga chegará até você. Nenhuma arma lançada prosperará contra ti. Mas você precisa crer. Você precisa reconhecer a soberania. Você precisa reconhecer que Deus tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. No versículo 10, ele diz assim: agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, os habitantes do monte Seir, cujas terras não se permitisse a Israel invadir quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, caso não exercerá teu juízo sobre ele, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que nos vai atacar, eis que não sabemos o que fazer, contudo, nossos olhos se voltaram contra ti. Presta atenção. Amon, Moabe e o Monte Seir, enquanto o povo estava saindo do Egito, Israel precisava passar por essas terras, só que eles não deram permissão. Então eles se desviaram e não destruíram, não invadiram Moabe, não invadiram Amon, não invadiram o Monte Seir. E agora esses povos estavam se revoltando contra o povo de Judá. Então nesse exato momento, Josafá declara, nós lhe fizemos o bem e eles estão retribuindo o mal. Josafá diz, eu não sei o que fazer, contudo, meus olhos estão voltados a ti. Josafá declara, Deus, eu simplesmente não sei. Josafá declara que ele mesmo não era ninguém, mas ele estava atento àquele que era e é o Todo-Poderoso. Josafá estava reconhecendo a sua total dependência de Deus. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer muito mais do que eu imagino. Eu não posso e nem tem como fazer alguma coisa, mas eu estou atento a Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode agir nessa causa.
Então, diante dessa dificuldade, não tenha vergonha de declarar para Deus a sua dependência. Não tenha vergonha de reconhecer que por você mesma você não consegue fazer. Não tenha vergonha de reconhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade. Não tenha vergonha de reconhecer o seu medo, a sua limitação. Apenas saiba que quando você não puder fazer, Deus fará por você. Que apesar de você, ser humano, não ter a força, Deus tem força suficiente para te fazer vencer. Era isso que Josafá estava dizendo. Eu sou dependente de você. Sabe, você precisa reconhecer que você é dependente de Deus. Orgulho nenhum te levará a vencer. Egocentrismo jamais te levará a algum lugar. Você precisa saber que em tudo você depende de Deus. Aí Josafá declara: e todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças do colo, estavam ali em pé buscando ao Senhor. Toda a nação estava em busca da ajuda, do socorro de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, e isso não sou eu que estou dizendo apenas, mas a palavra de Deus declara, e eu vou ler isso com você. Todas as vezes em que nós buscamos a Deus por socorro, Ele nos ajudará. Davi diz: o Senhor é meu socorro bem presente. Ou seja, o socorro de Deus está presente sempre que você precisar. O versículo 14 diz assim: então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: prestai atenção, todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, que se dirige contra vós, porque essa luta não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, e eis que eles então subindo pela ladeira de Zir, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados, e observai o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vós assustei. Saia amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Presta bem atenção, gente, nas palavras que o Senhor diz. O Senhor diz: vocês não precisam temer e nem ficam assustados por causa dessa grande multidão. Jesus estava dizendo, Deus estava dizendo: eu estou vendo o que está acontecendo. Mas você não precisa temer a quem está afrontando você. Você não precisa temer a quem está atacando, a quem está ameaçando, a quem está perseguindo. Você não precisa temer a essa tempestade, você não precisa temer a esses acontecimentos. Você não precisa temer diante disso que você está enfrentando. Você não precisa temer essa dificuldade, não, nem essa doença. Você não precisa temer. Só precisa confiar em Deus. Sabe por quê? Porque ele diz assim: essa luta não é vossa, mas é de Deus. Sabe, os inimigos de Josafá eram numerosos, mais numerosos que o exército dele. Mas Deus estava dizendo: não tema essa multidão. Essa luta não é sua, é minha. E eu sou maior do que essa multidão. Ei, Deus é maior do que isso que você está enfrentando. Deus tem o controle sobre toda e qualquer tempestade na sua vida. Deus tem o domínio de todas as coisas. Por isso não temas. Como Paulo já diz, a luta não é contra a carne, é contra a potestade. E toda e qualquer potestade, ela não luta contra a sua carne, contra você mesma, mas ela luta contra Deus.
E aí quem luta contra Deus, luta com a sua derrota decretada. Então saiba que diante dessa grande dificuldade que você está enfrentando, você já é vencedor. A vitória já é sua. Você só precisa descansar e confiar em Deus. Aí Deus ainda diz mais, no versículo 17, não tereis que lutar nesta batalha. Tomai apenas posição e ficai parados e observai o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Sabe? Às vezes a gente luta tanto, às vezes a gente faz tanto para vencer, para superar, às vezes a gente gasta energia pedindo ajuda a um, pedindo ajuda ao outro, às vezes a gente gasta energia tentando provar, sabe, algo para alguém, tentando mudar o coração para alguém. Quem enfrenta lutas dentro de casa sabe do que eu estou falando. E jejua, e guerreia, e discute, e tenta provar, tenta mudar o coração das pessoas. Mas Deus está dizendo o seguinte para o povo de Josafá, dizendo, olha, basta vocês tomarem as suas posições e não fazer mais nada, porque a luta é minha. Por exemplo, tem muitas pessoas, talvez você seja uma dessa, que está tentando convencer o marido, ou o filho, ou a filha, ou algum membro da sua família a se tornar o evangelho, a servir a Cristo, ou até voltar para os caminhos do Senhor. E você tem se cansado porque você já discutiu, já tentou provar, já tentou fazer isso, já tentou fazer aquilo, já tentou, levou para a igreja à força, já fez tudo. E você se cansou, não é? Mas Deus está dizendo para você, você não precisa nem lutar, basta você assumir a sua posição. A sua posição de filha, a sua posição de profeta, a sua posição de esposa, de mãe, sabe? Basta você assumir a posição que Deus deu a você, porque é o seu exemplo, é a sua vida, é o que você vive que vai levar aquela pessoa a reconhecer, que sabe, às vezes não sempre, é a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir que vai fazer surgir o desejo no coração de quem vive conosco servir o mesmo Deus. Sabe, quem te vê sorrindo, quem te vê alegre, quem te vê grata, vai querer servir a esse Deus, porque vai falar, eu quero essa alegria para mim também, eu quero viver assim também, eu quero ter uma vida assim também. Então a gente precisa assumir a posição de serva e filha fiel ao Senhor e viver de acordo com os seus preceitos, seus caminhos, suas leis, seus mandamentos, sabe? Porque assim as bênçãos sempre estarão sobre nós. E quem olhará para nós desejará aquilo que nós temos. E nós não vamos precisar nos cansar, não vamos precisar lutar. Eu recebi um conselho do meu mestre, quando eu ainda estava iniciando a minha caminhada no Evangelho, e ele me disse, não se prepare para pregar, faça da sua vida uma pregação. E eu trago isso comigo sempre, sabe? As pessoas precisam reconhecer na rua que eu sou filha de Deus. Não pelo falar em línguas, não por eu declarar somente a palavra de Deus e pregar essas coisas, não. Mas pelo meu amor ao próximo, pelo meu cuidado, pela posição de filha, sabe? Da minha obediência ao Senhor, das minhas escolhas em sempre servir a Deus diante dos manjares do inimigo. Então tudo isso vai levar a pessoa a saber quem eu sou diante de Deus, sabe? E vai saber que eu sou uma vencedora, vai desejar querer também. Então, para você que está discutindo com o seu marido, tentando levar ele à força para a igreja, com seu filho, com a sua filha, com alguém da sua família, pare de discutir e deixa ele ver Jesus em você. Através do seu amor, através dos seus cuidados, através da maneira como você cuida da casa, como você cuida de tudo. Deixa ele ver Jesus em você, porque assim ele vai desejar ter isso. Até porque a palavra de Deus diz que a gente não precisa se esforçar, porque quem convence o homem do pecado e da injustiça é o Espírito Santo, entendeu? Essa luta que você está enfrentando, Deus está dizendo, ela não é sua, ela é minha. E você não precisa fazer nada. Basta você assumir a posição e ver o que eu posso fazer, o que eu vou fazer neste lugar. E a palavra de Deus ainda continua dizendo, não temas, pois nem vos assustei.
Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está contigo. Deus está dizendo para você, você não precisa se esconder. Você não precisa fugir. Apenas continue a sua caminhada, sabendo que Deus está contigo. Deus estava dizendo, você pode ir, sem medo. Sem medo nenhum, porque eu estou contigo. E a palavra de Deus diz que o povo venceu. Josafá venceu. Os exércitos dos Amobitas, aquelas nações, eles foram derrotados. Eles foram derrotados diante do povo de Judá. A palavra de Deus diz que Josafá, ouvindo aquelas palavras, começaram a cantar louvores e foram, no dia a seguir, foram para o campo de batalha, ao encontro dos exércitos dos Moabitas, e eles levavam o sacerdote à frente e cantavam louvores e cantavam louvores. E a palavra de Deus diz que enquanto eles cantavam, Deus, preste atenção, no versículo 22, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscada contra os soldados de Amon e de Moabe e os guerreiros do Monte Seai que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram derrotados. Eles não precisaram fazer nada. Eles só precisaram ir e cantar louvor de adoração ao Senhor. Porque o próprio Deus confundiu o inimigo. O próprio Deus, sabe, os derrotaram. Eles começaram a matar entre si. E eles foram derrotados. Eles mesmos se derrotaram. Você está entendendo? Você só precisa continuar. Continuar acreditando que Deus está contigo. Cantar louvores, adorar o nosso Deus. Até porque, minha querida e meu querido, essa batalha não é sua, ela é do Senhor. E se essa batalha é do Senhor, a vitória já está garantida. Então faça como o povo de Judá. Continue andando, continue cantando louvores, continue adorando, continue agradecendo. E Deus entregará a vitória nas tuas mãos, sem que você faça esforço nenhum. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Continue acreditando. Exerça a sua fé e prossiga, sabendo que eu estou contigo, garantindo toda e qualquer vitória em toda e qualquer luta. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e eu espero você aqui no nosso próximo programa.